Um bom dia, nona série. Hoje nós iniciaremos um gênero textual, vamos chamá-lo assim, novo, tá? E talvez você já tenha visto ele, inclusive em outra disciplina, só que os tempos são outros e nós temos uma coisa chamada interdisciplinaridade, onde os conteúdos conversam entre si, entre disciplinas, tá? Então provavelmente você deve estar pensando, putz, professor, mais mito em língua portuguesa, deveria ser um conteúdo de história e ou filosofia. E você vai vê-lo lá, obviamente, só que de uma forma diferente, tá? Então vamos a esse gênero textual tão peculiar e tão importante na história é, da construção do conhecimento. Os mitos. Então, vamos ao conceito primordial e ao conceito primário. O que é um mito? Né? A definição. Os mitos eles são histórias que possuem a participação de deuses e seres sobrenaturais. Por favor, não confundir com a série é, so, é, sobrenatural, né? Aquela dos irmãos lá Winchester. Monstros, heróis e outros. São inicialmente contados oralmente, né? Porque você tem que perceber que antes da escrita veio a oralidade, né? E eles foram escritos posteriores, né? E se perdendo com o tempo, se modificando, passando por todas aquelas alterações possíveis. Nós temos aqui já um fragmento, uma imagem, perdão, da deusa Atena, tem tudo a ver com mito, né? Mitologia. O que é mito de uma maneira mais concisa no dicionário? Os mitos eles são narrativas, aqui o porquê de estarmos vendo ele em língua portuguesa e o porquê de ele ser um gênero textual, tá? Pois ele é uma narrativa e você se lembra que narrativa vem de narração e narração é o gênero, né? A característica principal dela é contar história, narrar um fato, seja ele real ou irreal, né? Então são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e do homem que não eram compreendidos por eles, né? Então utiliza-se muito dessa característica do mito justamente para compor uma lacuna que existia, né? Necessitava de explicar-se alguns fatos, algumas coisas que não haviam explicação. Então o mito ele parte muito desse princípio. A princípio na oralidade, né, narrando histórias e posteriormente na escrita. O significado da palavra, né, obviamente, vem de origem grega, né, e a utilização de duas palavras é muito curioso você ver aqui que é a junção de mito com logia, tá? O mito vem do grego mythos, que significa narrativa, mais uma vez, olha só, palavra proferida, mensagem que se expressa, mais um gênero, notícia que se espalha. Aqui você já pode fazer mais uma atribuição, né? Notícia que se espalha é igual a fofoca, hoje em dia, né? E logia, que vem do grego logos, que significa ordem, lógica, discurso articulado e organização racional. Então, juntando as duas, você tem uma organização, um discurso de uma narrativa, né, de a expressão de uma notícia, da propagação daquilo que fora escrito. As inúmeras versões dos mitos, né? Cada mito ele vai possuir a sua versão e ela vai variar de acordo com quem escreveu, de acordo com as características pessoais, de acordo com a mensagem, de acordo com o ambiente, né? Ela vai mudar e vai variar de acordo com tudo aquilo que for possível, tá? Então não estranhe se você encontrar diversas variantes de um único mito, é porque ele obviamente muda. As funções dos mitos, né? Mais um exemplo aqui, nós vamos ver muita mitologia grega. A Medusa, né? Ela serve para quê? Para explicar as funções, a origem do mundo, do homem, suas características, revelam os modelos de comportamento dos humanos, né? E trazem lições através daquilo. É, Utiliza-se também, né? Que você tem a imagem de um sacrifício oferecido aos deuses, os rituais, né? Porque eram modos de comunicação entre os deuses, né? Você oferecia uma parada, desculpa, e algumas vezes os rituais são a repetição da narrativa mítica, né? Porque você vai perceber que o ritual era aquele esquema de oferecer algo ao deus, né? Seja qual deus for. Inclusive, nós temos muitos deuses gregos.
e oferecendo algo a ele, você tinha uma linha direta de comunicação, né? E hoje em dia você tem isso ainda aí em é, algumas cositas, né? Não devemos falar, mas pesquisem. Aqui um exemplo das ruínas de Delfos, né, na Grécia, que é um templo do deus Apolo. Você que assistiu alguns filmes aí, você deve estar agora, somente deve estar fazendo um auê danado aí, porque você vai se lembrar, né? Por exemplo, o Fúria de Titãs mostra muito isso, o desenho do Hércules. E aqui nós temos um panteão de deuses aqui, né? Os deuses gregos, Zeus, Afrodite, Poseidon, né? Quem assistiu aí Percy Jackson. Não vou falar sobre eles aqui, se você quiser, tá? Pesquise, pois não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que você conheça o gênero mito, tá? Eu só estou dando características e mostrando para você aqui as variantes de falanges de deuses que se tem aí. Continuando aqui, os deuses gregos eles são antropomórficos. O que é isso, professor? Que raios é antropomórfico? Ele tem características de humanos, de humanoides, de bípedes, né? E eles são contraditórios, né? Tal quais como os humanos, né? Eles possuem ódio, raiva, paixão. Tanto é que você assistiu Percy Jackson, você lembra lá que os deuses eles desciam e tinham filhos aqui terrenos, tá? Então antropomorfogia é o que? É as características semelhantes aos humanos. Note uma característica semelhante com a Bíblia, né? O princípio bíblico da Gênese é que o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Os gregos, né, tem uma, como eu disse para você, interdisciplinaridade, né, entre disciplinas, né, o mito e a filosofia, né. Os gregos eles acreditavam que nos mitos como a única forma de explicar o mundo antes da filosofia. Aí surge a filosofia, né? Por exemplo, antes as narrativas dos mitos eram a única forma de explicar porque que tudo existia e como funcionava. Aí surge a filosofia, então surge uma nova maneira de pensar. Então, olha como para você ver como o poder da palavra, o poder de uma narração, ela doutrina as pessoas, né? Antes da filosofia, tudo era, né, em torno das narrativas inventadas, né, dos mitos. Eles governavam. Quem tinha o poder da palavra, quem tinha o poder de narrar, né, através da oralidade esses mitos, era quem dominava. Então isso é muito fascinante. Aqui uma curiosidade, ainda existem mitos na atualidade. Sim, obviamente, toda a sociedade tem os seus mitos, né? Basta você dar uma pesquisadinha aí que você vai descobrir. E por que acreditar em mitos hoje, né? Mais uma questão aí para vocês lerem, refletirem, para instigar você a pesquisar, pois a pesquisa é fundamental na compreensão, tá? Eu quero que você tenha em mente, como eu disse, que o mito ele faz parte daquele princípio de texto narrativo e ele obedece a aquelas características que nós já sabemos e apontamos aqui, ok? Quaisquer dúvidas eu estou à disposição, espero que tenham compreendido e achado legal, tanto quanto eu achei, apesar de ser um pouquinho estranho, né? Mas quaisquer dúvidas eu estou à disposição, um abraço e até mais.